Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá, aqui estamos nós para o Sobre Nós desta semana. Desejo que desse lado o sentimento seja de fé e de esperança no nosso Deus neste tempo que estamos a passar. E por favor, fique em casa, fique na companhia da rádio da Sem Igual. Já sabe, eu sou a Xana Silva Matos e vou estar aqui às terças-feiras, ao final da manhã, a cada 15 dias, para lhe trazer temas e testemunhos que tocam a todos. Hoje vamos falar sobre ser missionária e por isso a minha convidada de hoje é uma amiga que abraçou esta missão, a Mirtes Santos, que está connosco esta manhã. Olá, bem-vinda, Mirtes. Olá, Xana. Eu agradeço muito poder estar junto e espero que seja uma conversa assim bem edificante, né? Bem desafiadora e bem edificante para todos nós, para todos aqueles que estão a ouvir a rádio nesse momento. Amém, amém. É um prazer ter-te connosco hoje, Mirtes. A Mirtes é missionária há mais de 30 anos. Ela está em Portugal desde 2018, a altura em que veio com o seu marido para pastorear a Igreja Congregacional de Pão de Sor, e neste momento está a trabalhar com a Associação Caminhar, onde recebe mulheres, homens e jovens para o gabinete de orientação e aconselhamento. Mirtes, como é que nós podemos identificar que ser missionária é a nossa missão? Pois é uma boa pergunta, né? Na verdade, eu entendo que existem dois tipos de missão. É uma missão geral, que é para todos nós, e uma missão específica, né? Onde, de alguma maneira, os nossos dons, talentos, as nossas virtudes, qualidades, né? A nossa própria história, muitas vezes vem corroborar, vem trazer realmente uma confirmação de que fomos chamados para isso. E eu penso, Xana, que existem pelo menos três formas da gente conseguir confirmar que existe uma vocação específica, um chamado específico na nossa vida. O primeiro, eu entendo que Deus traz uma revelação interior. Interiormente, nós conseguimos identificar, conseguimos perceber que Deus tem algo especial para a nossa vida. E geralmente essa revelação interior, ela vem como? Ela vem com uma inquietação. Quando você ouve falar de alguns fatos que para outras pessoas poderiam ser comuns, né? Como, por exemplo, toda essa pandemia, o seu coração queima de angústia pelas pessoas que estão a viver essa situação e que por muitas vezes nunca ouviram falar do evangelho. Então, uma inquietação que surge dentro da alma, ao mesmo tempo que há no seu coração um desejo intenso pela intercessão, pela preocupação que leva à intercessão, né? Então, você se volta para isso, para essa necessidade do perdido. E eu penso que isso é Deus trabalhando dentro de nós, né? Então, essa revelação interior é Deus, é o Espírito Santo movendo o nosso coração e mostrando que se existe uma necessidade, né? Porque a missão, ela parte muito da identificação de uma necessidade, não é isso? Seja em qualquer aspecto da vida e também no ministerial. Então, você percebe que existe uma necessidade e lá dentro de você há um clamor, há um questionamento. Qual é a solução? De onde vem a resposta? Né? Uma oração, Deus envia a resposta. Uhum. E, por vezes, a resposta à nossa oração somos nós mesmos, não é? Quando Jesus Verdade. disse aos discípulos, olha, esse povo é como uma multidão que anda, né, vagando, sofrendo como ovelhas sem pastor. Ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas no meio daquele grupo já estavam os que ele ia chamar e enviar Verdade. como resposta, não é isso? Então, eu penso que existe uma revelação interior, existe uma revelação à liderança da igreja também, Uhum. ao grupo da igreja de uma forma geral. Então, eu gosto muito do exemplo de Moisés. E Moisés, ele foi vocacionado, de Josué. E Josué foi vocacionado Sim. através do seu líder, Moisés, né? Quando Moisés disse para Deus, levanta alguém, Deus falou, já levantei Josué.
e confirmou no coração dele. E quando ele vai ao povo e ele diz, Josué diz, olha, o Senhor me levantou, o próprio povo, né, está lá em Josué no capítulo 4, no versículo 14, o próprio povo reconhece a autoridade dele e começa a obedecê-lo. Então, é uma revelação interior, uma revelação à igreja, à liderança, e uma confirmação até à família, mesmo não crente, aos amigos. As pessoas começam a dizer, olha, Deus tem alguma coisa especial na sua vida, né? Você fala para a família, olha, eu vou a um seminário, eu vou fazer uma formação, e as pessoas dizem para você, eu já sabia, já percebia que isso viria em você. Então, eu acho que isso ajuda. A revelação de Deus no nosso coração, essa inquietação que mexe a nossa alma, a confirmação da igreja, enquanto liderança, né, enquanto pessoas que precisam reconhecer em nós os dons e talentos que Deus nos deu, e até mesmo a confirmação por meio daqueles que, por vezes, nem têm um conhecimento específico da fé do protestantismo, mas que reconhecem que existe algo de Deus especial na sua vida. Nós temos Penso que é também assim. aquela noção de que ser missionário é para mudar a vida dos outros, não é? E sem dúvida, muda a vida dos outros, mas também muda a nossa, não é, Mirtes? Sim, muda. Muda intensamente a nossa vida. A mudança começa porque você encontrou a Cristo, né? E a partir daí, sua visão, os seus desejos, seus pensamentos, tudo é transformado. A vida da nossa família é transformada. Eu fui vocacionada, chamada por Deus, né? Ouvi essa revelação interior de Deus, quando meu pai havia falecido. Ele havia sido morto por um rapaz, e a minha família toda estava vivendo um momento muito difícil. E quando eu comecei a ter essa visão de chamado, de vocação, eu falei, Senhor, o que será da minha família? E então foram momentos de oração, foram alguns meses de oração nesse sentido, para que Deus tocasse também a minha família, e que eu pudesse descansar na certeza de que Deus cuidaria deles. E assim, resumindo, porque a gente não pode entrar em tantos detalhes, né, por causa do tempo, mas a minha mãe, no dia que eu disse para ela, olha, Deus, ele está a tocar minha vida para que eu vá para o ministério, ela disse assim, se eu pudesse lutar com Deus, eu lutaria. Uau. Mas eu sei que é uma luta que eu vou perder. Então, eu abençoo a sua vida para que você vá. E lógico que ela sofreu muito. Mas alguns anos depois, quando eu já estava formada e atuando no ministério, onde ela me falou assim, olha, no princípio, quando Deus te chamou para o ministério, eu até fiquei muito triste, porque eu falei, Senhor, perdi meu marido, agora o Senhor vai levar minha filha embora? Mas eu vejo, minha mãe disse assim, eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e na nossa família. Uau. Porque a partir daquele momento, meus irmãos se converteram, a minha mãe foi transformada na liderança da igreja, o consolo do Espírito veio, a provisão financeira não faltou, transforma a nossa vida e transforma a vida do outro, certamente. Eu acho incrível, porque nós pensamos sempre na perspectiva do outro, não é? E olhamos muito pouco para aquilo que pode fazer realmente em nós, e esse testemunho da tua vida muito grande. Hum, nós voltando um bocadinho à palavra de Deus, não é? Em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus deixa aos discípulos a grande comissão, não é? O texto começa com, portanto, ide, ensinai todas as nações. Nós somos todos discípulos de Cristo, a partir do momento em que o aceitamos. É a grande comissão também um chamado para que todos sejamos missionários, de alguma forma. Sim, sim. É uma vocação que é para todos nós. É como eu comecei a dizer, né, na primeira pergunta que você me fez, a vocação ou a missão, ela tem um aspecto geral e ela tem um aspecto particular, específico. E a vocação geral é de todos nós. Qual é? É exatamente o que você citou de Mateus 28.
é fazer discípulos de todas as nações, né? Marcos 16:15, ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Atos 1:8, é ser testemunhas, né? De tudo aquilo que a gente tem visto, vivido e ouvido de Deus, não é isso, Xana? E essa vocação é de todos nós. Às vezes existe uma inquietação no coração de algumas pessoas que pensaram: eu achei que Deus tinha uma vocação específica para mim, para missões, mas isso ou aquilo, esta ou aquela situação me desviaram, né, Uhum. dessa direção. Mas, na verdade, eu entendo que Deus vai aos poucos nos mostrando o que nós podemos fazer. E a missão que Deus tem para nós, ela pode ser cumprida onde nós estivermos. Se nós temos uma vocação, então, nós temos uma paixão pelas vidas. Por exemplo, nós acompanhamos um pastor e a esposa, que eles foram missionários para o Japão e permaneceram lá um tempo. Quando eles voltaram, retornaram, eles ficaram muito frustrados. Eles falaram: nossa, achei que ia ficar no Japão para o resto da vida. E tinham uma vocação para o povo japonês. Mas na própria cidade onde eles moravam no Brasil, havia uma comunidade imensa de japoneses. E eles diziam assim: nós ficamos frustrados porque não podemos desenvolver um ministério com os japoneses no Japão. Mas, por mais desafiados que fossem a fazer isso, até pela própria igreja, não começaram um trabalho com japoneses no Brasil, porque não era lá no Japão, percebe? Mas isso por quê? Isso para mostrar que muitas vezes, quando a gente passa por uma experiência que eu achava que era isso e não era, a gente perde a perspectiva de que a missão é para nós onde nós estivermos, Lutamos né? com isso, não é? Sim, lutamos. Hoje, por exemplo, nesse trabalho que eu desenvolvo na Associação Caminhar, poderia parecer um trabalho nada bom, não tem nada de ministerial nisso, mas tem, porque são vidas que estão sendo impactadas, tratadas, tocadas, não é isso? Eu sofri muito tempo no Brasil, porque eu queria voltar para o campo missionário e estava numa igreja local. E eu falava: Senhor, por que meu marido veio para uma igreja local se nosso chamado é missionário? Até que Deus começou a mover e tocar muitas pessoas na igreja para irem para missões através do nosso testemunho. Percebe, Xana? Então, a missão é para todos nós. Onde nós estivermos, nós podemos ser. E só para finalizar, um livro que eu li uma vez impactou muito minha vida, exatamente nesse processo de não estar no campo onde eu gostaria de estar. O nome do livro, ele não tem mais aí a publicação, talvez a gente até consiga alguns trechos dele, né, em PDF na internet, mas não tem mais a publicação dele. Mas o nome do livro é Discipulado Diário para Pessoas Comuns. E o que ele trata? Ele trata que cada pessoa é um missionário quando ele se vê como alguém estrategicamente colocado por Deus onde ele está. Então, todos os capítulos do livro terminam assim. Ele conta a história de um médico. No final, ele diz: e esse médico reconheceu que era um discípulo de Jesus estrategicamente disfarçado em médico. Verdade. Percebe? Então é isso. Onde nós estamos? Nós somos um discípulo de Jesus, estrategicamente disfarçados naquilo que nós estamos a fazer, onde estamos. Então a missão é para todos e nós precisamos cumprir essa missão, porque ela transforma a nossa vida e a vida do outro. Muito obrigada. É uma perspectiva muito, muito boa do que é ser missionário, é desmistificar esta visão de que nós temos que deixar tudo e partir para um lugar distante. Nós podemos ser missionários aqui, mas também podemos ir para o outro lado do mundo. O importante é ouvirmos a voz de Deus, não é? Esse incomodar interior que Ele nos vai dizer nesse momento onde é que Ele nos quer e para onde Ele nos quer enviar. Exatamente. Obrigada pela vossa vida, pela sua vida e pela vida do pastor Oswaldo, pela vossa família. Continuamos a orar por vocês também nesta missão em Ponte Sor que Deus colocou no vosso coração. Sabemos que estão aí de alma e vida e obrigada por cuidarem dessas vidas, em nome de Jesus.
Um grande beijinho. Amém. Deus os guarde neste. Eu que agradeço, Xana. Deus abençoe vocês também, e abençoe a rádio e cada um dos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Amém. E como ouvimos hoje, é tempo de escutarmos o nosso Deus. É sem dúvida um tempo de tirarmos momentos para estar na presença do Senhor. Vamos ficar agora com as vozes destes jovens que um dia se juntaram de várias igrejas para gravar um CD ecuménico de louvor ao Senhor. Quando os nossos corações despertarem à voz de Deus, acharemos o caminho da verdade. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina. Temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.